Boa noite, eu sou o Felipe Durães da página Idea to Game e hoje eu tô aqui com um projeto bem antigo meu, que é da época que eu comecei a fazer meus próprios códigos no Unity e que tá recheado de coisa pra gente falar aqui hoje. Eu sei que um monte de vocês vão acabar se identificando com alguma coisa que eu vou mostrar aqui e espero que saiam conhecendo pelo menos alguma coisa nova, porque afinal, a gente nunca para de aprender. Frase filosófica, uau. Agora chega de enrolação, pega aí seu cafezinho quentinho que você acabou de passar, ou então se você ainda não fez, pausa o vídeo aí que eu tô te esperando. Então, bora pro Unity. Essa daqui é a cena principal, que é basicamente uma casa que tem um quarto, um corredor, uma cozinha, uma sala e, pelo visto, nenhum banheiro. Já pode ir lá reclamar com o engenheiro que fez essa planta aí. Logo aqui no começo tem o nosso play em primeira pessoa, que se a gente for ver tem uma câmera e um game object chamado Interaction Controller, que tem um audio source e se a gente for rolar aqui embaixo, tem mais um script com um monte de variável. Cê tá doido, olha que negócio cabuloso. Esse script basicamente vai lidar com a interação do jogador com outros objetos na cena. E mais tarde a gente vai acabar voltando aqui nele, então grava esse nome. Action Interaction. Mas vamos pro que interessa. Eu vou dar um play aqui, vou deixar o profile ligado. Você já pode ver o FPS indo lá pra baixo. Só pra contextualizar, essa queda absurda no FPS tá vindo principalmente do OBS, que tava fazendo meu PC praticamente explodir. Olha esses picos de CPU lá no Profiler, mas vamos ver o que ele faz aqui. Para começar, quando a gente vai em algum objeto que é interativo, eu não sei se essa palavra realmente existe, mas vamos supor que existe, eu vou usar ela até o resto do vídeo. Então se eu for em alguma coisa interagível, vamos acender a luz. Aí vocês estão vendo que tem esse texto aqui embaixo. Esse daí é o texto de interação. Ele muda toda vez que a gente vai lá e executa alguma ação. Por exemplo, tá aqui, acender a luz. Eu executo a ação de acender, ele acende e muda para apagar a luz. Só que ele já tá com alguns problemas aqui, que por exemplo, aí eu venho aqui em abrir a porta, aí vocês vão ver que como o Raycache que fica checando se tem algum objeto na frente não colidiu em nada, o texto não trocou, não limpou, não fez nada. Ele continua a mesma coisa. Isso daí já é alguma coisa que não devia estar acontecendo pelo que eu tava querendo fazer na época. Mas vamos dar uma explorada aqui. Aqui tem a cozinha. Eu poderia vir aqui pra sala, só que tem um colisor aqui impedindo que eu passe. Eu tenho que ir aqui na cozinha antes. Tá, aqui é basicamente... Nossa, olha o FPS desse negócio. Eu posso vir aqui e ligar a torneira. Tem essa partícula aqui que eu não me orgulho muito, mas que vamos deixar aqui por enquanto. Posso abrir aqui, aqui não tem nada. Aqui na geladeira tem um monte de formas geométricas simples. Aliás, tá faltando uma das faces aqui do lado, tá dando pra ver através da geladeira. Mas isso a gente releva, não é mesmo? Mas vamos rodar o vídeo aqui. Ele basicamente vai explicando a história aí. Mas enquanto vai rodando eu vou explicando pra vocês. Ele é basicamente sobre um cara chamado Morph, que fica preso na casa dele por 5 dias por causa de um furacão que tá destruindo tudo no país. Daí com o tempo a gente começa a descobrir que na verdade ele é esquizofrênico e aparecem alucinações pra poder atacar ele. Daí você tem que ir atacando de volta para poder se defender. Tanto que desde a primeira cena, que é essa daí, já dá a opção lá pra gente de tomar o último remédio que ele tem ou deixar pra alguma emergência. Mas é claro, na hora de executar a ideia acabou saindo essa porcaria aí, cheio de problema nos scripts e um monte de modelo 3D tudo cagado. Mas enfim, eu não devo continuar esse projeto, então se alguém quiser pegar a ideia, sinta-se livre. Só tenta não ganhar tanto dinheiro porque senão eu vou ficar triste. Vamos analisar o que saiu aqui no Profiler. Posso pegar qualquer um desses pontos que está com um uso maior de CPU e dar uma olhada aqui no que o Profiler reportou pra gente. Bom, a maior parte do tempo de resposta está indo para renderização e para o próprio editor, mas uma coisa que me chamou bastante atenção foi essa quantidade enorme de Garbage Collector Allocation no update. E se a gente for mais a fundo aqui, vamos ver que isso tudo está sendo gerado nesse script que eu mostrei lá no início. O Action Interaction. Então eu vou te explicar o que isso significa e qual que é o grande problema disso. Quando a gente cria um objeto, a quantidade de memória necessária para ele é alocada no que a gente chama de memória heap. Daí o Garbage Collector vai servir basicamente para liberar espaço que não está sendo usado para a gente poder alocar esse novo bloco de memória. Portanto, quando um bloco de memória não tiver nenhuma referência,
tipo quando você atribui um novo valor para a variável que referenciava ele, ou então quando eles são variáveis locais, que agora não estão mais dentro do escopo, como por exemplo variáveis criadas dentro de métodos, isso tudo gera garbage, gera um espaço na memória que não está sendo utilizado e que pode ser liberado para o garbage collector. Ele faz isso de forma automática e para completamente a execução do nosso projeto até que acabe todo esse processo. E é por isso que ele pode acabar impactando na performance do nosso jogo, caso ele seja necessário diversas vezes. Tendo dito isso, o melhor jeito para diminuir o seu uso é fazer o seu código gerar o mínimo de garbage possível. Como que você faz isso? Tu usa a sua memória de forma mais inteligente, como por exemplo, evitando concatenar strings com o sinal de adição, ou então utilizar o object pooling ao invés de ficar destruindo e instanciando o mesmo objeto diversas vezes. Agora vamos descobrir o que está gerando esse monte de garbage. Se a gente for aqui mais a fundo, vamos ver primeiro que esse garbage todo está vindo desse método raycastChecker e ele está todo sendo gerado por meio desse método aqui, object.getName. Você vê aqui que ele tem 38 chamadas dentro do script todo. Mas o que isso daí está querendo dizer? Muitos não sabem disso, mas quando você tem um objeto e está querendo pegar o nome ou a tag dele usando .name ou .tag, você na verdade está chamando um método que vai retornar uma nova string e que vai acabar alocando memória para ela poder ocupar. É até por isso que eles recomendam usar o compareTag ao invés de você comparar duas tags usando os dois sinais de igualdade no meio, já que esse é um método nativo que não vai gerar garbage. E é claro, se a gente for passando esse cursor de tempo, em alguma hora a gente vai acabar achando mais chamadas que geram garbage, até mesmo mais do que essa daí. Outra coisa preocupante nele é esse tempo de resposta, que convenhamos está bem maior do que o dos outros. Mas isso tudo vai acabar sendo insignificante, até mesmo para o tamanho do projeto. Então vamos abrir o código aqui para a gente descobrir o que realmente tem de errado nele. Bom, esse daqui é o script. Daí aqui logo de cara a gente já se depara com esse monte de biblioteca aqui sem ser utilizada. Podemos só vir aqui e remover elas, porque aí já leva menos tempo para o CLR carregar tudo na inicialização e ainda evita algum conflito que possa ter entre elas. Eu poderia só vir aqui removendo uma por uma, só que como eu estou no Visual Studio, só apertar Alt Enter que vai aparecer aqui, remover usos desnecessários. Posso dar um Enter de novo, que já remove tudo pra mim. Tá, bacana. Outra coisa que eu percebi aqui é que a classe não está dentro de uma namespace. O que não é necessariamente um erro, só que é uma prática ruim. As namespaces servem basicamente para você separar, organizar e impor limites para o seu código. Isso daí já vai ajudar a definir bem as funcionalidades do seu jogo, de forma a respeitar o princípio da responsabilidade única da Solid, que aliás é um princípio que está sendo completamente ignorado durante esse código todo. Vai ficar muito mais claro para você quando uma interação entre scripts é necessária ou não. Imagina que a gente tem um jogo que tem uma namespace com todos os códigos da movimentação do player. Daí a gente tem outra namespace com os códigos do inventário do player. Daí você percebe que em uma das classes do inventário você precisa referenciar alguma coisa de dentro daquela namespace do movimento. Isso daí já não faz muito sentido, certo? O que o movimento tem a ver com o inventário? Com isso, você já consegue identificar se tem alguma coisa errada, se você precisa ir lá e separar as coisas melhor, e por esse mesmo motivo vai acabar ajudando com a flexibilidade do seu código. Para corrigir isso, eu posso só vir aqui na classe, apertar Alt Enter de novo, e vir aqui em mover para o namespace. Ele vai pedir para eu colocar um nome aqui, eu escolhi chamar esse daqui de Interaction System, dou um OK, e ele automaticamente vai colocar isso dentro de uma namespace para mim. E o bacana disso é que se ele tem uma referência em qualquer outra classe, ele já importa automaticamente para mim. Descendo aqui um pouquinho, a gente já consegue achar uma das coisas que mais me causam pesadelos. Modificadores public que não precisam ser public. Direto eu vejo um monte de tutorial mandando você usar public nas variáveis para você poder editar elas pelo inspector. Isso é uma parada que além de não ser necessária, ainda é uma prática ruim. Isso está basicamente violando um dos princípios fundamentais da programação orientada a objetos, que é o princípio do encapsulamento. Esse princípio basicamente busca esconder todas as informações possíveis do seu código e revelar apenas aquelas que são necessárias, só aquelas que são utilizadas em outros scripts, por exemplo. Vou pegar aqui de exemplo essa câmera que a gente tem aqui no início. Eu só estou usando ela aqui para poder determinar a direção do raycast.
Ou seja, eu não estou chamando ela de nenhum outro script, só estou usando nessa única classe. Então eu posso só vir aqui e deixar ela como privada mesmo. Mas eu ainda estou querendo acessar ela pelo inspector. Então o que eu vou fazer? Eu vou botar um colchetes aqui antes. Posso colocar tanto do lado como em cima. Dá no mesmo. Aí aqui dentro eu vou colocar o atributo Serialize Field. Isso vai apenas revelar a variável para o inspector e não para outros scripts. Isso é um problema até para a segurança do nosso código. Vamos supor, por exemplo, que eu tenha o código de um banco que vai controlar o extrato bancário de uma conta. Eu definitivamente não vou querer que algum script externo seja capaz de ir lá e adicionar mais alguns zeros no valor do saldo, certo? Então tente sempre usar o menor acesso possível para o seu caso. Só use uma variável pública se for necessário o seu acesso por meio de outro script. Aliás, é mais recomendável ainda você vir aqui e transformar ela numa propriedade com um get e um set para poder ganhar mais controle sobre o nível de acesso e sobre as suas edições. Eu posso vir aqui também e apagar esse método start que está vazio. O Unity faz uma lista de todos esses métodos mágicos, tipo start, update, awake, fixed update, esse tipo de método, e chama eles numa determinada ordem. Ou seja, não importa se ele está vazio ou não, ele vai ser chamado de qualquer jeito. Mas qual que é o problema disso? Antes de algum método mágico ser chamado, o Unity faz diversos testes de segurança para saber, por exemplo, se esse é um método válido e existente que está sendo chamado dentro de um game object ativo. Isso por si só impacta bem pouco na performance. Então o que eu devia me preocupar aqui é só deixar o código limpo. Se eu tenho um método aqui que eu não estou usando, não estou dando nenhuma funcionalidade para ele, para que eu vou deixar aqui? Ele só está aqui poluindo visualmente a minha tela. Agora vamos para a parte que interessa, que é onde mora o verdadeiro perigo dessa classe. Se a gente for ver aqui no update, temos dois métodos que estão sendo chamados, o RayCastChecker e o Controllers. E se a gente for vir aqui no RayCastChecker, a gente vai achar um condicional gigantesco. Tem aproximadamente 360 linhas aqui só de um bando de if-else. Você dá uma olhada nisso e não faz a menor ideia do que está acontecendo, do que ele está fazendo. Isso é um ótimo exemplo de um código espaguete. Tem uma condição que vai levar para outra, que vai determinar um estado, que vai abrir mais duas condições, que vai gravar uma variável aqui, vai fazer uma ação ali. E no meio disso tudo você já está completamente perdido. Além de ser mais uma coisa que está quebrando o princípio de única responsabilidade. Tem coisa aqui ligando televisão, acendendo luz, abrindo porta. Tem de tudo aqui no meio. Isso tudo não só na mesma classe, mas também no mesmo método. E o pior disso tudo é que essas condicionais todas estão sendo executadas aonde? No update. Ou seja, a cada frame do jogo, ele está passando por essa cascata de if-else gigantesca. Além disso, a gente tem aqui um monte de get component sendo utilizado, o que deixa o processo ainda mais lento. Isso acontece porque para Unity retornar algum componente dentro de um game object, ele faz uma lista de todos os componentes dentro dele e vai passando um por um até chegar no primeiro componente do tipo que você quer. Coisa que não é um grande problema quando o objeto só tem alguns componentes, mas conforme essa lista vai crescendo, vai demorar mais ainda para percorrer tudo, e o pior de tudo, isso ainda está sendo executado num update, ou seja, cada frame do seu jogo ele está passando por um monte de get component, está acessando a lista, achando o componente lá dentro, depois passando para o próximo, e isso daí já leva um tempinho. Claro, isso não é um grande problema chamar um get component dentro do update quando ele está sendo restringido da forma correta, mas nesse caso, além de não estar, ele ainda está sendo chamado diversas vezes durante o código. Dito tudo isso, eu vou fazer uma refaturação completa desse Interaction System e depois vamos dar uma olhada nas soluções que eu achei para isso que eu estava querendo fazer. Bom, fiz algumas mudanças aqui. Primeiro, esse daqui era o Action Interaction que a gente estava vendo antes, só que eu decidi trocar o nome dele para Interaction Browser, já que isso é literalmente o que ele faz. Ele usa um raycast para poder achar interactions, para poder achar interações. Logo aqui em cima ele já faz uma referência para um tal de Interaction UI, que como a gente pode ver aqui, basicamente serve para fazer alterações naquele texto de interação que tem embaixo da tela. Vocês estão vendo que tem esse texto aqui embaixo. Esse daí é o texto de interação. Foca aqui também que eu troquei aquele componente de texto padrão do Unity para um TextMesh Pro.
que, convenhamos, é bem melhor, tanto em questão de qualidade, como questão de customização, configuração, etc. Então vamos voltar lá e ver como que isso tudo funciona. A funcionalidade principal está nesse check raycache aqui que está sendo executado no Fixed Update. Por que eu estou executando aqui? Por causa do nosso raycache aqui, que é um cálculo de física. Então eu achei melhor colocar no Fixed Update por causa disso. Então, como eu acabei de falar, ele vai fazer um raycache, vai gravar nesse raycache result, e caso ele ache algum objeto e esse objeto esteja dentro da layer que a gente determinou aqui em cima, a Layer Mask Interactable Layer, caso esse objeto seja interagível, a gente pode falar assim, então vai ter duas opções. Ou o objeto achado é diferente do objeto que já tinha sido achado antes, que está armazenado aqui nesse Current Controller, que é do tipo Interaction Controller. Depois a gente vai dar uma olhada nele também. Daí ele vem aqui e chama esse método raycacheEnter. Ou então, caso contrário, se o objeto for igual ao objeto atual, então ele vai passar para esse else aqui, que vai chamar o método raycacheStay. E depois disso tudo, ele seta esse canInteract igual a true, que a gente pode vir aqui em cima e perceber que esse canInteract está servindo para mostrar para o nosso update se ele pode interagir ou não com o objeto atual. Ou seja, se o canInteract for true e apertar o botão esquerdo do mouse, ele vai vir aqui e acessar esse raycacheTrigger dentro do Current Controller. Agora, se não foi encontrado nenhum objeto aqui pelo raycache, ou então se for encontrado algum objeto e ele não for da mesma layer que a gente pré-determinou, quer dizer que ele não achou nada, então a gente pode ir lá e zerar tudo. Então antes disso eu checo aqui se o Current Controller for diferente de null, porque se ele já for null, então quer dizer que a gente já fez esse processo e não precisa ser feito de novo. Agora vamos dar uma olhada no que esse Interaction Controller faz e no que são essas funções aqui que a gente está chamando. Se a gente ver aqui, ele tem basicamente uma referência para um Interaction Text e para uma array de Interaction. E aqui embaixo estão aqueles métodos que a gente viu, o raycacheEnter, o raycacheStay e o raycacheTrigger. O que basicamente eu queria fazer aqui é que um único objeto pudesse ter várias interações, como por exemplo a questão da lâmpada, que eu tenho que mover o interruptor em uma e setar a luz como ativa em outra. Daí a gente também tem que setar o texto que vai aparecer lá embaixo no texto de interação. O que não faz muito sentido, já que a gente tem um monte de interações, não faz sentido deixar elas determinar esse texto, já que uma vai acabar sobrescrevendo a outra, vai dar maior confusão. Então para isso que serve o nosso Interaction Text. A gente vê que aqui nele temos uma referência para uma interação base, já que ele vai precisar dela para determinar o estado atual, que vai determinar o texto aqui para a gente. O estado pode ser inicial ou final. Se a gente for vir aqui na declaração desse enum, a gente vê que a gente tem dois estados, o inicial e o final, já que basicamente todas as interações se baseiam nisso. Você está lá com uma luz acesa, você vai lá e apaga, ou então você tá com uma porta fechada, você vai lá e abre, daí depois você pode fechar ela de novo. É um estado inicial que transiciona para um final, e um estado final que transiciona para o inicial. Então a gente tem aqui um texto que vai aparecer quando estiver no estado inicial, e um texto que vai aparecer quando estiver no estado final. Daí a gente tem aqui esses três métodos. Esse daqui de baixo verifica o estado atual da nossa interação base e retorna o texto de acordo com ela. Se a interação estiver no estado inicial, ele retorna o texto inicial. Se a interação estiver no estado final, ele retorna o texto final. Esse aqui de cima vai pegar o Interaction UI, que é aquele que controla o texto que a gente viu lá no início, e vai setar o texto de acordo com o texto atual. Vai usar esse getCurrentText para poder setar o texto lá no texto de interação. E esse outro Verify for State Changing vai servir basicamente para verificar se o estado da interação base mudou. Por exemplo, eu tô lá olhando para uma porta, daí eu vou lá e abro ela, só que eu continuo olhando para a porta. Então ele não vai passar por aquele raycacheEnter, ou seja, eu preciso ficar verificando para ver se o estado mudou ou não para poder alterar o texto. Então é isso que isso vai fazer. Ele vai pegar essa variável aqui, state has been changed, que é setada como true pela própria interação. Daí, caso ela seja verdadeira, ele vai vir aqui chamar esse método, passando esse mesmo parâmetro para ele, e depois vai voltar essa propriedade aqui como sendo falsa.
Agora vamos dar uma olhada aqui na interaction. Como eu disse aqui, ele tem um estado, que eu podia ter usado simplesmente uma variável booleana, só que eu decidi usar enum porque estava ficando muito confuso usando bool. Então tem aqui um get para passar o estado atual, e tem aqui um protected set, ou seja, só pode ser setado por uma classe que herde esse interaction, que além de determinar o valor dela, ainda seta esse state has been changed como true. E aqui embaixo está o trigger, que como a gente viu aqui antes, o interaction controller chama em cada uma das interações. Então é basicamente assim que esse novo sistema funciona. Uma coisa que eu vejo um monte de gente fazendo, principalmente quem está começando, ou até mesmo quem tem um pouco mais de bagagem, só que vem de uma área diferente, geralmente de linguagens procedurais, ou até mesmo linguagens orientadas a objetos, só que está mais acostumado com aplicativos desktop ou web, o Unity usa um sistema de componentes, ou seja, são várias partes trabalhando juntas para montar o seu game. Então não faz sentido a gente fazer uma única classe gigantesca que vai lidar com um monte de coisa. É bem mais lógico a gente separar isso tudo e dar para cada uma a sua própria função. Com isso, você não só vai melhorar a qualidade do seu código, como também vai facilitar na hora de fazer manutenção e na hora de implementar novas funcionalidades. Vamos pegar aqui por exemplo, se eu quiser fazer uma interação, eu só vou lá, crio uma nova classe e herdo ela da interaction. Aí eu posso ir lá e trabalhar a partir desse ponto. Com a outra não, você teria que adicionar mais um monte de condicional, que em algum ponto iria acabar quebrando alguma coisa, teria que adicionar um monte de referência e corrigir os 500 mil bugs que só uma única mudança iria gerar. E é claro que eu não queria ser a pessoa a dar manutenção a esse código daí. É praticamente impossível alguém que não escreveu isso daí saber o que está acontecendo. Aliás, nem mesmo eu que escrevi o código não estava entendendo mais. É aquele negócio. Antes eu e Deus sabia, agora é só Deus. Então aqui a gente tem um exemplo que pode não ser das melhores das soluções, mas que está atendendo muito bem esses princípios. São vários scripts trabalhando juntos para montar esse sistema. Pelo visto, a união realmente faz a força. Até mesmo na programação. Frase filosófica, uau.